Talvez a vida significativa, por mais esquisito que isso possa parecer, ela começa com uma angústia. Mas quem eu sou? O que eu quero? Eu não tenho mais pulso. Eu amava a vida. Cadê o meu amor pela vida? Então, pra mim, hoje, uma vida com sentido, ela passa muito por uma vida onde cada pequena ação, ela não é desconectada de um propósito maior e ela se torna algo muito prático. Se tu tá insatisfeito, insatisfeita com alguma situação, é porque tá ameaçando algum ou alguns valores teus. O que eu gosto de comer? Quem são as pessoas que eu gosto de estar perto? Então, às vezes, a gente fica nessas grandes perguntas, mas a gente ignora o dia a dia. Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Cadê o Sentido? Eu sou a Camila e eu estou aqui com a Gabi. Oi, pessoal! E hoje, então, a nossa ideia, como no episódio passado a gente falou um pouco, né, Gabi, sobre o que a gente acredita que não seja uma vida significativa, não é, né, aquela ideia de descubra seu propósito e tudo será feliz para sempre. A gente falou um pouquinho disso. Se tu não assistiu ou ouviu o episódio anterior, tá muito convidada para fazer isso. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre o que a gente acredita que seja uma vida significativa. Lembrando que eu e a Gabi temos alguns anos aí de estudo na psicologia, né, Gabi? Quanto tempo já temos? 15 anos, talvez? A graduação, mais após... Mas que a nossa ideia hoje não é trazer muito no sentido da teoria. Existem muitas teorias, né, que vão falar sobre vida com mais sentido, como ter uma vida com mais sentido. E claro que é inevitável a gente trazer um pouquinho disso, né, nas coisas que a gente vai falando. Mas a ideia é muito falar da nossa experiência, o que é importante pra gente nessa criação de vida significativa e trazer algumas reflexões e quem sabe até ações para que quem está nos ouvindo ou nos assistindo por aí possa ver a aplicação disso no seu dia a dia, né, Gabi? E acho que quando a gente conta histórias, né? No caso, a gente vai estar falando da nossa história. Às vezes, talvez a gente conte história de pessoas, né, que a gente conhece, que a gente ouviu. E torna mais fácil, né? Mais simples da gente entender como isso pode entrar na nossa vida, né? Tu gostaria então, Gabi, de começar falando o que pra ti tu considera que seja uma vida com mais sentido? Com certeza. Pra mim, assim, eu tava pensando quando a gente foi conversar sobre o tema, né? Que primeiro é difícil a gente traduzir em palavras algo que pra mim é um sentimento. Porque pra mim é uma vida que eu sinto que vale a pena ser vivida, né? Então que ela tem uma intenção. E hoje a minha intenção como alguém que tá buscando, assim, né, uma vida significativa é o meu crescimento pessoal. Então é eu me tornar cada vez mais uma pessoa que eu me alegro em ser, que eu vejo que a minha vida tem uma certa harmonia, que eu tô em harmonia com as pessoas ao meu redor, com a natureza, com os meus valores. Então, acho que essa palavra, assim, ela é muito importante pra mim, intenção, né? Que os meus dias, eles tenham uma intenção. É como se eu precisasse ver um sentido entre o que eu tô fazendo hoje. Então, o que eu tô fazendo aqui, conversando com a Camila, fazendo um podcast, quando eu tô fazendo um atendimento, quando eu tô cuidando da minha casa, quando eu tô me alimentando. Tem uma intenção maior por trás, que é buscar essa vida harmônica. Então, pra mim, hoje, uma vida com sentido, ela passa muito por uma vida onde cada pequena ação, ela não é desconectada de um propósito maior e ela se torna algo muito prático, sabe? Então, assim, é algo no dia a dia mesmo que serve pra eu enxergar essa linha, essa continuidade, sabe? Gabi, eu amo fazer podcast contigo porque eu te escuto e eu acho tão belo tudo que tu fala. Ai, amada, obrigada. Tu sabe que isso que tu trouxe me veio muito à tona Viktor Frankl, né? Que é o criador da logoterapia, que é a terapia da busca por sentido e como o ser humano tem essa fome de busca por sentido, né? Então, é a primeira coisa que me veio. E a título de curiosidade, para quem está se perguntando assim, será que tem abordagens da psicologia que nos ajudam a responder essas perguntas? Eu vou deixar
caso alguém queira dar uma olhadinha, vai que 3, tá? Logoterapia, que foi criada por Viktor Frankl em campos de concentração. Então, né? Imagina o que é isso. A psicologia positiva, que é bem recente, e a terapia de aceitação e compromisso. Fechado esse parênteses um pouquinho mais teórico, já vamos sair disso para não ficar demais assim nesse sentido. Mas tu sabe, Gabi, que quando a gente, dando um spoiler assim, né, antes de a gente começar a gravar o episódio, conversando entre nós duas e sobre o que a gente vai falar hoje, e veio essa ideia da vida significativa, eu pensei, caramba, como que a gente vai traduzir o que é isso? Porque é algo já tão presente, internalizado do dia a dia. Como traduzir isso em palavras? Mas no momento em que tu começou a falar, uma coisa que me veio em mente é: talvez a vida significativa, por mais esquisito que isso possa parecer, ela começa com uma angústia. Puxa, como que a gente vai falar de angústia se a gente está falando de uma vida com mais propósito, com mais sentido? Mas justamente aí a gente começa a ressignificar o que é essa ideia de vida com mais sentido, porque nada a gente movimenta na vida sem um incômodo, sem um desconforto. Então, talvez para pessoas que estão muito perdidas também em como começar, saiba que se tu começou com uma angústia, tu já iniciou o processo. O processo já começou. Porque eu acho que é quando a gente começa assim a sentir que tem algo, né? Eu trouxe até justamente esse termo no episódio passado, que é algo tá desencaixado. Tu começa a sentir assim, quase como eu não caibo mais nesse lugar. Seja esse lugar uma relação, um trabalho, um estilo de vida, uma forma de espiritualidade e de fé, ou às vezes é tudo isso junto, porque às vezes as crises, elas vêm com tudo junto, né? Pensei agora num filme que a gente ama demais, de uma autora que a gente ama demais, que é Comer, Rezar, Amar. E a busca dela por uma vida significativa começou no momento em que ela começou a sentir uma grande angústia. Isso aqui não faz mais sentido. Tem uma frase que ela diz que eu amo, que é: eu não tenho mais pulso. Eu amava a vida. Cadê o meu amor pela vida? Então, talvez quando a gente começa nesse desencaixado, talvez aí já esteja começando a nossa busca por uma vida significativa, né? Tu acha que isso faz sentido? Faz muito sentido e eu acho ótimo que tu trouxe, porque enquanto eu falava, eu também pensava assim, não tem um ponto final, sabe? Porque eu acho que, sei lá, talvez um mês atrás a gente estivesse conversando sobre como a gente estava querendo buscar mais sentido para nossa vida. E a gente, como tu falou, já tá há 15, 20 anos se perguntando sobre isso. Então é uma coisa que a gente tá sempre tendo que ajustar, sabe? Então, hoje, por exemplo, né, foi um dia que emocionalmente foi um pouco desafiador para mim. Isso dentro de uma vida com muito sentido. E que é onde hoje eu tô me perguntando, tá, será que eu preciso ajustar uma rota? Eu preciso mudar alguma coisa na minha rotina, nas minhas escolhas, que já vem um tempo que eu tô com um certo incômodo, né? Então, não termina, sabe? É claro que é muito diferente, aí falando da minha experiência, né? Das minhas primeiras crises existenciais, que é quando tu tem zero noção de pra onde ir. Que é quando tu fala que essa angústia de eu não tenho pulso, eu não sei. E eu passei por isso. Faz mais tempo, mas eu me lembro de me identificar com isso. Mas isso não quer dizer que hoje essa vida com sentido ela não precise ser cuidada, trabalhada, vigiada. Porque, claro, a gente não se sente mais tão perdido, mas ela precisa de um certo cultivo, sabe? Mas talvez a grande diferença desse questionamento de antes, né? Quando, meu Deus, nada na minha vida tá fazendo sentido para como é hoje em dia, que é algumas coisas não estão fazendo sentido e precisam de ajuste, é que alguns pilares talvez já estejam bem construídos e bem consolidados. Então, talvez tu tá percebendo que alguns ajustes precisam ser feitos na tua área de rotina. Mas talvez tu já tenha uma estabilidade, uma satisfação ali na área dos relacionamentos. E aí os relacionamentos estarem satisfatórios são um fator de proteção, inclusive, para te impulsionar ainda mais na outra área que está precisando de ajuste.
Tem uma frase que me veio uma vez, assim, quando esse ano, até falando, talvez tenha sido assim para muitas pessoas, para mim foi assim, eu sei que para ti também teve muito disso, né, Gabi? Foi um ano de muitas quebras, de muitas finalizações, de muitas crises, mas uma coisa assim que eu sempre me perguntava era qual é o fio condutor que me mantém um pouco mais centrada e estabilizada frente ao caos. Porque foram muitas áreas que os pratinhos caíram. Mas teve algumas que seguraram, né? Então, relacionamento amoroso foi um pratinho ali que, né, deu uma derrubada. Algumas crises profissionais, mas alguns pilares que sustentaram foram as relações de amizade, por exemplo, a minha relação com a minha espiritualidade, uma sensação de lar. Hoje em dia eu gosto de como eu cuido do meu lar. Então, às vezes, qual é esse fio condutor ou qual é esse pilar que tá bem e que pode ser mantido porque tá funcionando muito bem e quais que precisam ser ajustados e vai ter fases, às vezes, talvez, na vida em que praticamente todos esses pilares parecem ter ruído, que daí é uma grande de uma crise existencial, né? E eu acho que quando a pessoa ela nem tem o pilar, né? Acho que começa assim, tu se dando conta que tu não tem aquilo, né? E aí acho que sim, às vezes é uma quebra, às vezes é uma necessidade de ajuste, às vezes é aquele grande, meu Deus, eu não sei quem eu sou, eu não sei do que eu gosto, o que eu tô fazendo aqui, né? Que eu acho que é a primeira grande encontro com essa busca por sentido é, mas quem eu sou? O que eu quero, né? E aí eu acho que trazendo, como a gente tá falando sobre coisas, né? Que tá justamente falando quais são esses pilares, quais são, né? Pra mim, sempre que eu preciso ajudar alguém, né, nesse momento, eu gosto de começar pelo pequeno, sabe? O que tu tá afim de fazer hoje? Tu tá afim de escrever, tu tá afim de passear né, numa praça, tu tá afim de ficar com teu cachorrinho. Faz o que tu tá afim de fazer, porque nessa pequena coisa que parece tão pequenininha, começa a vir as sementinhas de coisas muito importantes, sabe? Então, às vezes a gente fica nessas grandes perguntas, mas a gente ignora o dia a dia. O que eu gosto de comer? Quem são as pessoas que eu gosto de estar perto? Tipo, volta pro simples, sabe? E o simples vai construir essas grandes questões. Eu acho que isso é algo muito importante. Perfeito tu ter dito isso, porque eu acredito também que a gente se escutar e se entender, se observar, é tipo um músculo que a gente exercita. E às vezes a gente quer que esse músculo esteja forte para a gente descobrir grandes respostas na área do trabalho, por exemplo, ou de um relacionamento amoroso, que é uma área muito impactante mesmo da nossa vida, mas a gente não tem nem noção dos nossos ritmos de produção, ou do que a gente gosta de comer, o que faz bem para o nosso corpo a gente se alimentar, qual é o meu ritmo e o meu estilo de exercício físico, né? Eu, por exemplo, me cobrei por muito tempo de que, sei lá, tinha que fazer academia, tinha que fazer isso e aquele outro, e eu gosto de fazer pilates, é um dos únicos exercícios de fortalecimento muscular que eu me encaixo, e tá tudo bem. A dança foi outro exercício que eu encontrei e que eu me encaixo e tá tudo bem. E eu acho que quando a gente está falando dessa vida significativa, esse é um aspecto também extremamente importante. Eu aprender a silenciar o que eu deveria ser, o que eu deveria fazer, ou o que todo mundo está fazendo. Mas o que funciona para mim? E como é difícil fazer esse exercício, porque a gente é tão cheio, né, de vozes e de expectativas e de opiniões, inclusive, tu deveria isso e tu deveria aquilo, e como isso vai nos distanciando de a gente treinar esse se ouvir, e vamos combinar também esse monte de distração que a gente vê no nosso mundo atual também, que está sempre nos convidando para ter o nosso olhar e a nossa escuta para fora. E cadê o nosso olhar e a nossa escuta para dentro? Então a gente exercita muito pouco isso, e daí é difícil também chegar nessas respostas. Mas não é possível
chegar nessas grandes respostas de o que eu gosto de fazer profissionalmente ou como é que eu quero me relacionar, se realmente eu não escuto essas pequenas, né? E até agora tu falou um ponto bem importante, que é essas cobranças, essas expectativas que a gente recebe. Aí também entra aquela construção que eu fiz de mim, né? Do tipo, quem eu acho que eu sou, quem eu acho que eu deveria ser, que já é uma desconstrução enorme. E aí, em cima disso, tem o descontrole da vida. Porque essa vida com significado também passa por a gente aprender a lidar com o que a gente não controla. Então, uma vida com significado não é uma vida onde a gente está o tempo inteiro no controle. Assim, e arrisco dizer, não estou no controle nunca, né? A gente está ali lidando com as coisas que vão aparecendo, mas norteado por esses valores, né? Eu acho que o que é interno é isso, assim. Como que eu vou me respeitar nessa situação? Como que eu vou me cuidar nessa situação? Quem é o meu porto seguro? Quem, né? Ou quais são as relações? Quais são as atividades? Então, acho que essa é a palavra, assim, como eu me respeito nesse fluxo que eu não controlo. Então, uma vida com significado, ela não é uma vida onde a gente escolhe tudo, né? Muitas vezes é uma vida onde eu consigo escolher como eu respondo ao que está acontecendo comigo. E aí entra mais um desafio, né? Eu acho que quanto mais a gente se propõe a viver uma vida que faça sentido, justamente mais a gente entende a falta de controle, né? Que não é o que eu acho que deveria ser, ou às vezes não é nem o que eu queria que fosse, é o que é, é quem eu sou, fora dessas expectativas todas. Então, esse ponto do controle que tu trouxe eu acho extremamente importante, e tu tocou num outro ponto também, que talvez se eu tivesse. A gente não precisa fazer isso, mas se eu tivesse que resumir, talvez, vida significativa em por onde eu começo, como que eu faço isso, o que, que é muito importante, é a questão dos valores. Porque tem um livro do Michael Losier, que é Descubra o propósito da sua vida, alguma coisa assim. É uma chamada meio aquela coisa chamativa mesmo, comercial. Mas ali naquele livro ele nos ajuda a entender justamente quais são as nossas necessidades de satisfação, que também dá pra gente chamar de valores, tem significados assim muito semelhantes. E aí ele fala, se tu tá insatisfeito, insatisfeita com alguma situação, é porque tá ameaçando algum ou alguns valores teus. Se tu tá satisfeito com alguma situação, é porque tá preenchendo algum ou vários valores teus. E aí me lembra até de uma pessoa que eu atendi há um tempo atrás, que a gente foi fazer esse exercício de descoberta de valores, e ele trouxe muito assim, muito choque, muita surpresa, se dando conta de que teve uma situação na vida dele de uma perda de familiar em que ele não sofreu tanto quanto uma situação de promoção de trabalho. E aí tu pensa, mas como assim? Uma situação de promoção de trabalho, a princípio, é algo extremamente positivo e a perda de familiar é algo extremamente negativo. Porém, o que aconteceu? Nessa perda de familiar, houve uma união da família. Então, satisfez ali valores de família, de união, de proximidade, de conexão. Já a promoção no trabalho tirou o quê? Tempo. Foi daí num contexto de trabalho que era extremamente frio, que era extremamente sem interação. Houve uma perda de equipe em que a pessoa tinha uma liderança super positiva com uma equipe de antes e perdeu isso. Então, para a gente entender que não tem nada na nossa vida que a gente deveria ficar feliz ou que a gente deveria estar triste. Não, não tem. Se algo nos deixa insatisfeitos, está ameaçando alguns valores importantes nossos. E isso sai muito daquela coisa de, mas eu tenho tanto, eu deveria ser grata, aconteceu isso aqui, tantas pessoas queriam talvez isso daqui. Tá, mas e daí? Não me preenche. Então pode ser que uma pessoa, sei lá, recebeu uma promoção e foi trabalhar em São Paulo
mas daqui a pouco ficou super estressado e poderia ser muito mais feliz num sítio no mato. E daí? Tem a ver com os seus valores. Assim como a pessoa que tá triste no mato poderia ficar super feliz com a promoção para trabalhar em São Paulo. Tem a ver com os seus valores. Então a gente começar a entender esses valores, e não é tão difícil fazer isso. É só a gente se observar no dia a dia. Por que isso aqui me fez bem, essa conversa com essa pessoa? Ah, é porque eu me senti ouvida. Então talvez conexão, empatia sejam valores importantes para mim. Nossa, essa situação aqui me fez muito mal. Por quê? Porque a pessoa foi uma grossa. Bom, então valores de gentileza talvez sejam muito importantes para mim. Calma, conexão com a natureza. O que é isso? Eu acho que começar por aí já é também um grande passo, né? Com certeza, e tu falando, me lembrei de duas situações opostas que eu ajudei também no consultório. Uma pessoa querendo sair de ser CLT para ser autônoma, e a outra pessoa que era autônoma estava indo super bem em empresa, mas disse: eu quero ser CLT. Eu não quero ter que lidar com, né, ficar empreendendo. E tava indo bem, não era uma coisa assim, tá indo mal. É uma coisa do tipo, eu quero bater o meu ponto às 6 da tarde e não pensar mais. E como as pessoas são diferentes, né? E não era nenhuma questão, não tá dando certo. Não, tava tudo dando certo, mas não tava mais preenchendo valores, que às vezes isso também é desafiador, né? A gente não escolhe esses valores, a gente reconhece. Tem coisas em mim que eu penso assim, seria mais fácil se meus valores fossem outros, mas não são. Paciência. Vou ter que me aceitar, vou ter que aprender a gostar de mim, vou ter que aprender a manejar isso, sabe? Sim. Só uma coisa, Gabi, que eu não tinha comentado. Que coisa mais linda essas flores no teu, na tua imagem. Diz que tá pegando no vídeo pro... Sim, tá pegando. Ah, perfeito. Bom, quem tá no YouTube tá vendo. Quem tá no Spotify vai ter que dar uma olhadinha no YouTube depois pra saber. Nossa, isso que tu falou é muito isso, né? E eu fiquei pensando, uma pessoa que quis sair do CLT pro autônomo provavelmente estava buscando valor de liberdade. Típico, né? A pessoa que saiu do autônomo e foi para CLT provavelmente estava buscando estabilidade ao invés de liberdade. E às vezes esses valores, dependendo do nosso momento de vida, eles dão uma mudada também. Então, sei lá, às vezes a pessoa com 20 e poucos anos, né, quer empreender, quer e tem muito tempo disponível para isso, vai priorizar talvez a liberdade, mas aí daqui a pouco tá querendo pensar em ter filhos, ter mais tempo livre, talvez esteja optando mais pela estabilidade, e tá tudo bem também isso mudar. Tem uma frase que eu amo muito que diz que às vezes tu tem que mudar os teus planos porque tu não é mais a pessoa que fez aqueles planos. Isso é um tiro assim no nosso ego, na nossa ilusão de controle. Puxa, algo que eu escolhi, deu certo, eu achei que ali estivesse uma grande fonte de satisfação eterna, já não satisfaz mais. Então é isso, eu cresci, eu me expandi e esse lugar não me cabe mais. Do que eu preciso agora? Eu acho que tu falou exatamente isso, é uma quebra do ego, assim, porque eu era uma pessoa cética disso, que isso acontecia. Eu, com meus 20 e poucos anos, né, no auge do, né, arrogância ali, de autoconhecimento, eu pensava, não, eu me conheço, eu tô fazendo escolhas ótimas, tá tudo no caminho. Aí corta 10, 12 anos depois, nossa, mas aquilo que eu gostava eu não gosto mais, aquilo que eu não gostava eu quero, o que tá acontecendo? E aí, isso foi uma coisa que eu aprendi, né, na teimosia, mas que agora, né, tô aprendendo a flexibilizar, é que é melhor mudar o mais rápido possível, porque se a gente fica teimando, dói, sofre, sabe? Então, o ceder, ele é muito difícil pra mim, né? Não sei se pra muitas pessoas, mas pra mim ele é muito difícil, esse ceder, adaptar, muda, né? Eu vejo que tem pessoas com mais facilidade, não é uma característica que eu tenho, porque eu tenho muito valor pela estabilidade. Então, às vezes, esses valores, eles entram em choque e tá tudo bem, faz parte do meu autoconhecimento, entender que, bom, eu sou uma pessoa com estabilidade, eu passo segurança, mas aí sobra, às vezes, nessa dificuldade de se adaptar, de mudar, de let it go, sabe? Agora não é mais o que era. Então, esses valores, eles precisam também aprender a conviver entre eles, né? Então, para mim, a palavra que fica muito na nossa conversa é experimentar, adaptar, tentar, errar, né? E aprender com tudo isso que tá acontecendo, assim.
Porque tem momentos na vida que não são os momentos de certeza, são momentos de experimentação, né? É muito bom a gente se lembrar disso e se permitir, porque é muito difícil quando tu entra nesse processo de quebra de certezas e de crise existencial e de não saber respostas. É uma angústia gigantesca. É um limbo e eu acho que às vezes a gente resiste tanto a esses processos de mudança justamente porque a gente não quer confrontar a nossa falta de controle e a gente não quer confrontar esse período de limbo, esse período de não saber. Mas é só desse não saber e desse vazio. Outra frase que eu amo muito, eu sou a louca das frases, tá, gente? Vai aparecer bastante. Que diz que o sofrimento rasga a alma para que caiba mais dentro dela. Então, acho que as crises, lindo, né? Então, eu acho que as crises, elas trazem muito isso e são processos que a gente precisa suportar. Agora é o não saber, é o experimentar. Então, deixa eu testar isso, deixa eu testar aquilo, porque é só na experimentação mesmo que eu posso descobrir. A gente já tá com algum tempinho aí de podcast. Sabe que me vieram duas situações que a gente pode... Quer dizer, me veio uma situação e eu queria saber uma situação tua, mas a gente pode trazer isso em outros episódios. De a gente compartilhar, talvez, situações da nossa vida em que a gente teve essa quebra de certezas, porque pra mim me veio muito quando eu tava em Porto Alegre, eu tinha acabado de montar todo o meu consultório em Porto Alegre e, ai meu Deus, isso aqui não tá me satisfazendo como eu achava que ia me satisfazer, e aí veio a vontade de me mudar pra Floripa, que foi, acho que uma das mudanças mais, se não a mais importante que eu fiz na minha vida em busca de uma vida mais significativa. Mas acho que a gente pode falar disso em outro podcast. Eu fiquei curiosa também para saber qual seria a tua situação, se é que te vem alguma ou algumas em mente. O que tu acha, Gabi? Acho ótimo. Veio assim, coisas na minha cabeça, mas acho que com certeza dá um episódio inteiro e acho legal a gente compartilhar justamente porque é no fazendo que a gente foi descobrindo as estratégias, né? Não foi teórico. Então acho muito rico e com certeza. Já temos aí a nossa próxima conversa. Ai, amei. Quero super falar disso, porque é na prática daí, né? A gente trouxe algumas reflexões, assim, mas também ver isso na vida real e como é que foi, com quais dilemas especificamente a gente teve que se confrontar, assim. Acho que vai ser super válido. Concordo. Muito bem, passou muito rápido esse tempo, né? Passou, é tão gostoso, tão preenchedor pra mim esses momentos contigo. Igualmente, amada. E agora compartilhando com o mundo também. Muito bem, gente. Vou dar aqueles recadinhos finais, né? Para quem tá no YouTube, que se inscreva no canal para ajudar o nosso canal a crescer, chegar a mais pessoas que estão fazendo reflexões parecidas com o que a gente tá fazendo, com a reflexão que tu provavelmente tá te fazendo também, se tu tá nos assistindo. Quem tá no Spotify, que nos siga. Eu dei uma confirmada, eu acho que é seguir mesmo, viu? Apareceu umas coisas pra mim, eu acho que é seguir mesmo. E é isso, algum recado final, Gabi? É isso, um beijo, obrigada por nos escutar e já tô muito à vontade de estar aqui fazendo o próximo já. Vamos gravar, terminar isso aqui e gravar o próximo já, Gabi? Vamos! Então tá, gente, um beijo grande. A gente se vê nos próximos episódios. Fiquem bem por aí, na busca da vida significativa de vocês. E até mais. Tchau!